Oi, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tem passado? Hoje é sábado, quer dizer, já é domingo, né? Vocês devem ter tanta pergunta, né? Ou nenhuma para fazer para mim. Mas vocês estão me ajudando pra caramba, mesmo às vezes com silêncio. Gostaria que a gente fosse mais amigo, começasse logo a se falar. Eu saber quem é quem. Mas eu acho que as lives, elas são para mostrar coisas prontas e não coisas inacabadas. Elas têm uma finalidade profissional até. Eu já disse que vou deixar esse material aí, né? Porque quando eu partir, seja lá o dia que for, vai ficar aí, junto com esse trabalho todo que eu já fiz na vida. Dessa intimidade, né, que eu estou expondo, que só está começando, né? Hoje é um dia mesmo que eu não estou legal. A semana foi, como diz Saulo Caldeirão, a semana foi barril. Se eu não me engano é um termo até que usa na Bahia, né? Eu sei que eu acho lindo quando ele fala isso. É barril, meu velho, é barril. Assistam o canal dele, é Saulo Caldeirão. Ele é espiritualista, é projetor astral, é uma figura, pessoa maravilhosa. Ele me distrai muito e ele me passa também muita experiência com a projeção astral. Eu faço projeção astral, mas eu tenho muitas dificuldades ainda. Tem dia que eu saio do corpo, mas eu não consigo alcançar uma memória razoável. Fico com muita raiva de mim às vezes. E tem dia que eu me lembro de tudo. Porque vocês sabem que todos vocês, quando dormem, saem do corpo, né? Mas lá vai mais uma do seu Alafim, né? Falar para vocês. Para quem não sabe, eu acho que a maioria sabe, porque isso é tão difundido. Agora tem pessoas que entram em curso, técnica para aprender isso. Eu fui na tora. Porque acontecia isso com a minha mediunidade quando eu era criança. Eu saía, ia na casa da minha avó e andava nos lugares e via pessoas que eu não conhecia. Eu ia contar tudo isso à minha mãe. Meu pai era um funcionário público, eu venho de origem humilde, mas minha mãe era kardecista. Tinha uma noção espiritual e sabia muito bem o que estava acontecendo comigo. E os espíritos vinham falar comigo sobre as pessoas, essa coisa toda, né, que permeia a vida do médium. E depois eu tive um lapso. Quando meu pai morreu, eu estava na faculdade, eu passei um tempo sem ter mais a saída do corpo. E aí isso veio voltar em 2008, com o sofrimento da morte da minha irmã mais velha. Tive que cuidar dela, a vida toda morou comigo e eu amava muito ela, né? Por eu ser praticamente um órfão, 11 anos de idade, minha mãe morreu de câncer, então minha irmã meio que ficou no lugar dela. Você sabe, essas transferências não é porque a gente quer, né? As pessoas assumem outros lugares e a gente também precisa que alguém assuma aquele lugar que está ali. Mas uma pessoa que perde os pais cedo, ou o pai ou a mãe, fica uma lacuna para o resto da vida. Quem não conheceu seu pai, quem é adotado, não tem nada que resolva isso, né? Cria vários processos, né? De afetividade, de carência e de outras coisas. Eu não sou psicólogo, mas nasci psicólogo nato.
Mas eu acho que os psicólogos, os especialistas, as pessoas que estudam, né, os apostolados que tem por aí, essas pessoas elas sabem do que eu estou falando. A riqueza e a pobreza da gente, ela nunca está, vai o alarme tocar. Tocou não. Então tá ótimo, não está tocando. Deixa eu desligar. É o alarme de um remédio. Porque eu tenho... Caiu uma caneta. É assim, aqui não tem... Aqui é tudo no improviso, né? Caiu uma caneta, vai abaixo e apanha. Enfim, minha produção não é a produção de megastar, né? A produção é simples, de um artista que decidiu trabalhar, enquanto trabalha de madrugada e trabalhou a vida toda, começar a usar a rede social para conversar com o seu público, com as pessoas que veem o seu trabalho, para tentar dividir essa coisa. Quando eu tinha a loja para esse trabalho, ficava mais fácil, eu tinha um contato com o público. Se bem que quando eu nunca vendi obra minha diretamente, nunca tive contato com o cliente diretamente, mas às vezes me passava como vendedor, José, Paulo, né, para deixar o cliente à vontade para ele falar o que estava sentindo, até da obra que ele ia adquirir. Se estivesse diante do artista, ele ia filtrar alguma coisa, e eu queria passar por essa experiência. Maluquice, né? Enquanto muitos artistas têm um ego de dizer, fui eu que fiz. Não, eu tinha o contrário. Me retraí, mas vamos aos assuntos, né? Que também a gente trata de coisa séria aqui. Eu vou ler o texto do meu diário. Tem uma poesia de Mário Quintana que eu queria ver se dava tempo. Eu vou olhar a hora, porque eu não posso estar fazendo essas lives muito longas. Apresentar o artista que eu mais gosto e mais amo e me inspira muito, que não é brasileiro, porque do povo de Pernambuco tem os artistas prediletos meus, do povo do Brasil também, e tem os fora do Brasil, os estrangeiros, que me inspiram bastante. Isso é referência para o trabalho. A paleta de cores hoje, que a gente vai começar e só vai terminar amanhã. Ela é o alizarim, certo? Esses manchados aqui eu vou aproveitar e vou acentuar. Quando você faz aquele trabalho que eu fiz, sim, a colagem está pronta, ó. Tá dando para ver? Ela foi feita a colagem de todas aquelas informações sobre guerra, inimizade e tudo que o manipulador consegue fazer. E aqui está a outra parte, que é a segunda parte que a gente vai começar ainda a trabalhar, mas a colagem já está pronta. E por cima eu passei um tom de pele claro, né? Como se fosse uma pele, uma segunda pele, que é a do corpo do pássaro, né? Ele é meio pássaro, é um ser híbrido, eu não quero rotular, não gosto de rótulo com os personagens. Ele é um ser, né? Digamos que é um ser. Então vai ter o alizarim, vai ter o branco titânio, né? Vou usar tintas da Acrylex, o terra de siena natural e o vermelho claro, o violeta permanente e o azul turquesa. Tá faltando aqui o sombra. Deixa eu pegar. Coloquei até uma cadeira aqui ao lado para ir eliminando na mesa. Aproveitar, olhar a hora. São 4h05 da manhã. É madrugada com Alafim mesmo, né?
Sim, aqui então eu peguei 5 tipos de espátula, né? 2, na verdade, 3. São reproduções maiores e menores. Né? Maiores e menores, de acordo com a sua conveniência na hora de usar. Essa não é igual àquelas por causa da diagramação disso aqui, da distância disso aqui. Porque quando você faz o apoio da espátula e vem com a tinta, né? Essas espátulas são de inox, elas não são caras. Tem espátulas mais caras no mercado. Tem as espátulas, o material na França, todo material francês é bom. Então não adianta eu dizer, eu tenho uma espátula de tal marca na França, porque isso aí não é acessível a todos. Eu, quando quero comprar um material melhor, eu tenho que viajar para São Paulo, porque eu moro em Pernambuco e não tem loja especializada para arte plástica. Vou trabalhar um trabalho mais, né, como eu faço, como os artistas plásticos fazem. E muitas vezes nem é necessário isso, né, gente? Porque eu vejo tanto artista trabalhar com coisas tão simples e fazer tanta coisa bonita. E o artesão é o maior exemplo disso. Faz às vezes peças belíssimas somente no suor da coisa, né? E cria até as próprias ferramentas. Então isso na verdade é uma grande frescurada, mas como eu venho de uma escola de aprendizado com pintura e cerâmica, na cerâmica eu ensino a técnica, né? Para cada coisa, do fácil ao difícil. Como eu falei para vocês, eu tenho um curso que eu ministrei a vida toda, que é um programa montado por mim, né? Que vem bijuterias, noções preliminares do barro, aí traçar barro, saber o que é barro, de onde vem, como é que é, e noções, um pouco de teoria. Aí depois, que não chega a 2 aulas. Aí vem depois aprender a lidar com barro, traçar os mecanismos, as ferramentas que usa, e aí depois começa o programa, que é bijuterias, utensílios, depois vem esculturas, painéis cerâmicos e o último é vitrificação. O curso completo para ter um ateliê, para trabalhar com cerâmica profissional, é em torno do investimento de 3 anos de aula, quase uma faculdade. Engraçado que tem uma cadeira de cerâmica na Universidade Federal aqui de Pernambuco, que eu fui convidado já para fazer demonstração e etc. Que eu falei para vocês até que a professora, que trabalhou 30 anos como professora dessa cadeira, Marluz Queiroz, era fã e amiga minha e fã do meu trabalho. Eu achei o curso muito fraco para a área de artes plásticas, porque quando você diz assim, fiz um curso superior de artes plásticas, eu não fiz letras e paguei muitas cadeiras do curso de artes plásticas e fui compondo, sou meio autodidata, fui compondo os programas de técnica para pintura e para cerâmica. E tem essa aqui, essa espátula, entendeu? Que tem a parte quadrada, que geralmente eu arrasto muito a tinta do limite do desenho para dentro. Eu vou explicar como é que é isso. Cada espátula dessa tem um nome chato e complicado, e em francês. Vou dispensar isso, tá? Mas não creia em tudo que eu falo, tem conhecimento a mais que vai ser dispensado, porque também quanto tempo vai dar uma live, né? Para falar passo a passo das coisas, só o tempo mesmo. Aí eu vou dando isso para vocês. Meu interesse não é ensinar ninguém a pintar não, viu? E nem forçar ninguém a pintar e nem me ouvir. Não, é para o apreciador do meu trabalho, de repente estar ali apreciando um trabalho meu, seja ele quem for, ou quantos forem, e de repente descobrir com uma live dessa e saber o que é que o artista pensa, como é que ele faz, como é que ele é, como é que ele lida com essa profissão. Porque as profissões são muito expostas, algumas delas. Você vai no porto, você vê um cara encaixotando coisas. Olha outra
xicrinha de cerâmica para café, feita aqui por nós. Ela é bem, ó, a aba também de cerâmica, olha como ela é linda. Eu usei o azul noite, que é uma cor industrial, não é criada por mim, e esse azul claro, que também é industrial. E aí fizeram uns desenhos que chamam técnica da corda seca, que é uns desenhos com grafite, entendeu? Que aí o esmalte, quando é queimado, fica esses desenhos, desenhei estrelinhas, coisas, desenhos infantis. Isso aqui para servir suas visitas. Se você trabalha com barro, você constrói o mundo. Eu tinha um oleiro que eu conhecia, que era um oleiro maravilhoso, que eu já falei para vocês, que o meu trabalho, grande parte do meu trabalho, o sucesso, se deve a trabalhar muito com ele, porque ele é de família de olaria e me passou muita coisa. Eu trabalhei com muitos mestres, tanto na parte de anatomia humana, como na parte de técnica de cerâmica. E ele me disse uma vez uma coisa tão engraçada, estava se falando no ano 2000, eu estava no ateliê dele, e eu estava trabalhando junto com ele numa peça. E ele me disse assim, eu disse, você não está com medo do fim do mundo não? Porque estava todo mundo falando que em 2000 o mundo ia acabar, né? Aí ele disse, eu não. Se o mundo acabar e eu ficar vivo, eu vou lá na beira do rio, cato um barro e de repente eu começo tudo de novo. Quanto o barro é maravilhoso, né? E do barro se tira tanta filosofia agregadora de acolhimento e de esperança. Essa semana foi barril, foi pesada, energeticamente. Eu continuo mesmo, a mesma vidinha, a mesma coisa, ouvidão, não sei. Para uns é vidão, para outros é vidinha. E as outras tintas, peraí, tá aqui, trouxe sombra natural, voltando, e essas 3 tintas aqui, que é da Metal Colors, que são metais. Aí eu vou usar, porque eu vou começar hoje peitoral e tudo que der, vou dar uma paradinha e amanhã continuo subindo para a cabeça. Então já escolhi as tintas, tem preto metalizado, tem o ouro negro, desculpe, cobre. Eu escolhi essas 3 para a gente começar a elaborar a cabeça. Tem cores que são para a cabeça, por exemplo, na verdade a gente vai seguindo e tem aquela coisa do bling que eu falei para vocês, que acontece na hora, né? Então vamos separar o material aqui do lado, que a gente vai buscando ele aqui do lado. Não dá para ver aqui no quadro da live, mas a gente vai colocando aqui do lado. Vocês estão vendo, né? Método e organização para tudo, né? Aí o povo pensa assim, você fumou uma maconha e faz. Não. Tudo tem. Agora, se você quiser fumar uma maconha e brincar de arte, pode brincar. Mas para a pessoa viver 34 anos como eu disso, ela tem que ter uma disciplina, tá? Tem que ter uma disciplina com a vida dela, tem que ter um ateliê, um espaço, tem que ter um cantinho, tem que ter as coisas reservadas, entendeu? E mandar um beijo para mim, eu estou mandando um beijo de volta. O que é que vocês querem primeiro? O texto, poesia, porque tem que ter. Arte com literatura. Eu estou fumando um cigarro. E vou começar então aqui, né? Eu acho que vocês querem logo ver isso aí, né? O começo da aplicação dessa espátula, né? Então bora botar um pouquinho mais para lá. Isso aqui assim. Trazer mais para cá o desenho. O desenho se move para o lugar que você quiser. Se for tela, né, eu boto um cavalete. Se for trabalho sobre papel especial, eu boto no flip chart.
desço, boto na mesa, tanto faz, tá? São 2, 3 tipos de mesa. Tem mesa com gaveta que eu puxo, aí faço o trabalho, boto também aqui, enfim, isso aí vai da projeção do espaço que vocês quiserem. Eu vou deixar aqui o texto marcado, deixa eu pegar aqui. Ó, isso aqui é um encarte de uma exposição minha, chama-se O Amor de Sua Amiga. Foi na Galeria Mali Vilas Boas, em São Paulo. Entendeu? Aqui está a curadoria de Mali Vilas Boas, que é uma grande galeria em São Paulo, nos Jardins, tá? Esse convite aqui, sempre sobra convite, né, para deixar no ateliê. Os colecionadores gostam de saber como a carreira do artista. Essa exposição foram 13 painéis cerâmicos e 3 esculturas. Tem fotografia por aí, pelas páginas de rede social minha. Vou deixar marcado aqui o texto. O texto é meu, fui eu que produzi. Eu uso vários diários, ao mesmo tempo. Não deixo o diário acabar, me dá angústia. Então eu vou comprando e vou deixando e vou escrevendo em vários. Até porque em todo lugar eu desenho. Se eu estou no dentista esperando minha vez, eu estou desenhando. Eu estou criando. Minha mente não para, infelizmente, eu gostaria. Se vocês tiverem um remédio para isso, entendeu? Eu vou falar logo desse artista daqui a pouco. E a poesia de Mário Quintana, hoje. E o meu texto. Se der tempo. Se não der, eu falo amanhã, né? E também... Vai ter coisa aqui no quadro que eu não vou trabalhar na frente de vocês para não encher o saco. Que é coisa assim, tipo um pincel pequeno e vai ajeitando, mas vou mostrar pronto no dia seguinte. Entendeu? E vou explicar um pouquinho o que foi que eu fiz. Não vou trabalhar porque leva tempo. E não tem tempo para essas lives, para a gente também trabalhar. Por exemplo, o olho. Eu sou fissurado em olho, já falei. Então, o olho, por diversos motivos, é um símbolo muito forte do meu trabalho. Onde não tiver olho, não é trabalho de Elafim. Tem que ter olho. Olho de todo tipo. Olho com azul, olho com verde, olho profundo, olho triste, olho alegre, olho interrogativo. Onde eu boto o olho, eu quero assinalar alguma coisa. Então, sempre na página social eu publico um olho, para que vocês fiquem atentos àquilo ali que eu estou colocando. Eu acho que vocês já entenderam como é que é mais ou menos a linguagem. É uma viagem meio louca e gostosa. Não diga que é chato, porque não é. Só é chato para quem não gosta de pensar, né? Porque o óbvio está aí para todo mundo, né? Mas tem o que não é óbvio. Por exemplo, você pegar uma poesia de Caetano Veloso, você tem que parar e pensar. Chico Buarque, entendeu? Isso é, né? Tem que parar e pensar, porque você não vai pegar um cara desse, vai engolir, que vai dar uma indigestão. Você vai deixar o cara lá e não vai curtir o cara, entendeu? E o cara é um mestre, esses caras são maravilhosos, né? O Brasil, ainda hoje mesmo eu postei lá num comentário, estava Caetano Veloso com os filhos, um trecho do show, porque eu não tive a oportunidade de ir, eu não tive dinheiro para pegar um voo quando eles vieram para Recife, não sei nem se vieram para Recife na agenda deles. Eu não tenho mais dinheiro para ir para show. Show está muito caro, entendeu? Ou eu compro tinta, eu compro material, porque eu não tenho patrocinador, ou então eu vou para show. E eu acho que a fase de show minha passou, né? Eu era estudante de universidade e eu ia para show. Vi Ney Mato Grosso com o show Bandido no Teatro do Parque, naquele mesmo projeto que eu vi ali Regina, que ela trouxe o show Essa Mulher, e ver ali Regina na fila do gargarejo, sentado num teatro do parque, numa poltrona boa, ver ali Regina cantando é algo que é uma experiência como você entrar numa nave de um extraterrestre. É uma viagem inesquecível. Vou conversando, vou trabalhando, é melhor. Aí eu vi Ney Mato Grosso no show Bandido que ele trouxe para Recife. E foi um susto ver Ney Mato Grosso. Eu era adolescente,
Não que eu estou chamando ninguém de velho, mas tem que falar algumas referências sobre isso. Eu tinha o quê? 14, 15 anos. E eu vi aquele homem descer do palco, rebolando, com aquelas roupas, um bicho, né? Como ele mesmo às vezes diz, que gosta de bicho. Um ser que não tinha nada que enquadrasse nem Mato Grosso. E ele foi muito ousado. Ele, na verdade, como esses outros que eu estou falando, e sempre vou tocar no nome dos meus artistas prediletos, que isso não tem necessidade de ser do agrado de ninguém, é opinião, entendeu? Assiste quem quer, né? Enfim, né? Todo mundo é livre, não é essa coisa hoje em dia, né? É minha opinião e acabou, então pronto. Então, Ney Matogrosso era para mim uma coisa que tinha saído do céu. O espanto era esse. E eu acho Ney Matogrosso um grande patrimônio do nosso país. Nós realmente somos muito ricos em música, né? A música mudou, entendeu? Hoje a gente não ouve uma música como a de Cais, de Milton Nascimento, cantado por uma Elis Regina. A gente não vê nossos artistas falarem muitas certas coisas, mas isso tem outra galera aí, do rap, do MC e outras coisas mais, que fazem verdadeiros manifestos bem profundos sobre a condição social que ainda assola o Brasil, de pessoas carentes e tudo mais, e são muito inteligentes. Tem MC Racionais, que eu gosto muito, se eu não me engano é esse o nome. Tem o próprio Rapa, tanto na época do Marcelo, como com o Falcão, com o Rapa, com toda a sua música e bagagem, né? Tem a música Alma, que eu amo muito. Cantoras apareceram maravilhosas. Tem a Mariane Castro. Gente, vocês já escutaram a Mariane Castro? Pelo amor de Deus, o que é aquilo? É ancestralidade no palco. É a ancestralidade brasileira viva. Aquilo é outro orixá que desceu na terra, feito de Gilberto Gil e Caetano e Bethânia. Mariane Castro é poder. Um beijo para essa artista. Sou fã. Ela é uma aparição, entendeu? Ela está com um show aí em algum lugar, adoraria ir assistir, mas não tenho dinheiro, não tenho condições. Seria um sonho vê-la no palco. Me emociona demais, porque quando eu vejo um artista preto trazer a sua raiz assim para o palco e fazer coisas que levem as pessoas a pensar a origem da gente, né? Porque a gente aqui tinha índio nessa terra, indígenas, que eram puros, sabe? Foram saqueados, abriram a terra para pessoas espertas, tipo trocar meio quilo de ouro por um espelho. Gente, né? A gente sabe dos nossos colonizadores o que eles fizeram. Catequização, a igreja e tudo mais. Transformar o que é sagrado numa coisa civilizada. Tanto que o civilizado está aí, né, com tornozeleira eletrônica. O nosso maior patriota. Não vamos citar nome de pessoas, porque eu também não posso pagar advogado para processo. Então, quem for me processar, por favor, tenha um pouco de compaixão. Aquilo que Jesus tentou ensinar. Um pouco de compaixão com os pobres, né? Eu sou um mero artista, um Zé Ninguém, que trabalha há 35 anos num país onde não reconhecem seus artistas. Fazer o quê? Né? Eu ainda não apareci na Xuxa e também não sentei no sofá de Patrícia Poeta, né? Mas não deixo de privilegiar as pessoas, de ouvir as pessoas. O que me interessa, na verdade, é jogar minha informação. Então, bora lá, vamos começar aqui um trabalho aqui. Eu vou começar com a sombra e o vermelho alizarim. Eu acho que um peitoral desse a gente vai escurecer. Tá dando para ver aí? Meu Deus, deve estar, né? Olha lá que isso é importante, viu? Aqui você pode aplicar o próprio coisa, porque você vai trabalhar com espátula.
Qual é a necessidade que eu tenho de trabalhar essa tinta com essa parte agora, essa camada agora da pintura com espátula? Para formar uma camada de pintura belíssima sobre o nosso fundo, que a gente já deixou ele definido e coberto. A parede, no caso, digamos, você pega uma parede escura, olha, tá dando para ver direitinho, será? Tá chegando o tripé pequeno, que aí vai dar para eu focar melhor quando eu estiver no trabalho. Já disse, deixem para classificar a beleza e ver se gostaram no final de todo o trabalho. Entendeu? Não sei se vou fazer esse projeto com várias pinturas minhas, né? Com cerâmica eu vou fazer, porque eu não estou no processo que eu não estou agora, não estou trabalhando cerâmica, eu estou trabalhando projeto para cerâmica. Cerâmica é caro, tem que ser uma coisa mais estudada, mais patrocinada, entendeu? Até por mim, quando patrocino, já vendi carro para lançar coleção de cerâmica, já fiquei sem carro várias vezes para vender o carro para terminar a produção do trabalho, porque não é mole não ser artista nesse país, entendeu? Não pensem que é fácil não. E olha, tem que ser bom, viu? Se não tiver talento, fica mais difícil vencer. A não ser que você seja um pseudo-artista, né? Seja aquela pessoa que acha que arte é brincadeira, né? Arte é simplesmente jogar o seu sonho aqui, não é, né? Temos que fazer as coisas com uma certa seriedade, né? Olha, esse é o peitoral que eu estou começando, olha como já ficou o escurecimento desse peitoral, desse personagem. Aqui, ó. Quando eu falei para vocês do quadrado, é para puxar depois assim, ó. Essa espátula, puxar depois assim, ó, para cá, ó. Para tirar da borda. Essa borda depois ela vai ser pintada, né? Com um pincel fino. Porque o desenho ele tem que ter marcações. Senão a pessoa não vê um desenho, vê um garrancho de tinta, né? E também, ó, para fazer esse processo aqui, ó. Olha como esse processo é aqui. Que eu vou jogar aqui cores. Então, esqueci de colocar aqui mas eu uso aqui uma tampinha. Tudo que não serve para ninguém serve para artista. Uma tampinha, no caso, para colocar aqui descansando. Em cima dessa cor já vou usar os tons que eu quero escuro, que o vermelho alizarim é um vermelho sangue. Aquele sangue velho de uma ferida, de uma coisa que talhou. Ele é uma cor belíssima, porque ele lembra um terracota, aproveitando as manchas que o trabalho deixou. Entendeu? Bora ver como é que vai ficar isso. Isso é intuitivo, tá? Mas dentro de uma linha já de uma experiência com o trabalho. Mas estou ensinando a vocês que olhar o trabalho de arte é também se inspirar com ele próprio. Olha só, vamos ver aqui, ó. Então isso aqui é um detalhe. Isso aqui é um detalhe. Olha outro aqui. Olha outro aqui. Aqui, ó, tá belíssimo. Aqui. Vamos tirar daqui. Vamos botar aqui nesse canto. Olha aqui, um canto aqui legal. Olha uma mancha já aqui. E aqui a gente pode, ó, subir. Olha aqui o vermelho aqui gritando. Vocês não, olha lá, fim, tá meio fechado isso. Sim, a gente vai abrir. A gente vai abrir, viu? Veja só.
vem para cá, e sobra para cá. Olha o vermelho aqui aparecendo. Tá dando para ver daí? Tá, né? Gente, fala, pelo amor de Deus, viu? Coloca comentário aí se vocês estão gostando dessa ideia, desse projeto. De eu trabalhar de vez em quando pintura aqui para vocês e a gente bater um papinho. Tem tanta gente que não consegue dormir, em vez de tomar Rivotril, vem escutar lá afim. Toma um Rivotril não. Abre um vinho, uma cerveja e vem aqui ficar fazendo companhia a mim. Eu sou um bebê carente. Ó, deixa eu pegar o preto já. O preto não, é o sombra. E descer ele aqui também. Aí aqui já ficou num outro tom, porque eu peguei do alizarim e fui direto para o sombra. Então esse peito já vai ficar diferente, esse lado do peito dele já vai ficar diferente do lado. Gente, vamos tentar deixar também relevo, porque pintura também é toque. Se você pensar aquelas pinturas clássicas, acadêmicas, que aqueles mestres da pintura, na verdade não existe mais nada para ser criado, né? Tudo, a recriação acabou. É como Marcel Deschamps falou, né? O que há de mais original e moderno e contemporâneo sempre será a pintura das cavernas, né? Pintura rupestre. Olha, eu me leio aqui. É o que dá para tirar, tá? Depois a gente tira com o próprio trabalho que vai pintando uma coisa sobre a outra. As toalhas, elas são podres, né? Olha aqui a toalha, minha Nossa Senhora. Dá até vergonha mostrar, mas é tinta, viu? Não é sujeira, não. Então, bora ver aqui uma mistura das duas coisas aqui para ver o que é que acontece. Esse aqui é o peitoral do cara, ou da mulher, sei lá. Eu não costumo trazer rótulo com isso, não. Deixa eu raspar mais um pouquinho aqui. Olha só o efeito que está ficando com a coisa sendo raspada. Caiu o pano. Olha, vai vir para cá. Quando vocês, geralmente o pessoal trabalha produzindo vídeo para a gente, para mim, o pessoal vai e usa o passo a passo. E aí vocês veem mais fotografia da coisa acabada, né? Olha para aqui o efeito que está dando a raspagem. Tá vendo? São as coisas do plim inesperadas. Aquela coisa que o artista sente aqui, faz raspa aí que tá ficando legal, entendeu? Isso aí já não é técnica, isso aí é por conta da obra e da pessoa, entendeu? Então tem coisa, eu vou aprender tudo com fulano de pintura. Não vai, nem numa escola acadêmica, nem numa escola na Suíça, na França, que é o berço da pintura e da arte. Entendeu? Você vai aprender tudo, porque tem coisa que faz parte sua, de você, do seu talento, que você vai lá e desperta, entendeu? Agora, que a pintura é uma excelente terapia e que você pode tentar. Afim, qual é o material básico de uma pintura? Eu posso dar, mas ninguém está fazendo pergunta, entendeu? Para eu começar assim, a colocar algumas ideias, porque eu acho que eu tenho um dom para isso. Isso é tão relaxante, independente de ser um trabalho profissional, porque no meu caso é para ganhar dinheiro, né? Para trabalhar, para vender.
Para vender, não só vender, mas também lançar a minha vida nisso aqui, né? Porque, olha que beleza. Eu só não vou para as costelinhas, porque as costelinhas elas vão ter, as costelinhas é ótimo, parece carne de comer, né? Porque aí é outro processo, né? Outra cor, é outra história, são outros tons. Mas aqui até essa extensão desse braço, a coisa pode chegar como continuidade. O professor tem paciência. Eu sempre tive bons mestres. Olha que legal. Aí faz dizer assim, Elafim, tô doido para ver pronto. Não tem ansiedade com isso, né? Por quê? Porque para ver pronto, querido, você tem que trabalhar muito. Por isso que eu disse, essa pintura pelo tamanho que ela é, são uns 3 meses. Tem que trabalhar muito passo a passo. O sujeito precisa sentar ali, o cara dá um dinheiro. Isso aqui não é remédio nem é pão. Sabe como é que é, né? Isso aqui não é remédio, não é pão. Isso aqui não é gênero de primeiro instante, não é remédio para doença, não é pão, não é a mistura para você comer no almoço e no jantar. Isso aqui é uma profissão cara, difícil, e é para aquisição de gente que tem poder aquisitivo, né? Porque meu público é necessariamente um público A. Tem quem pode. É feito se diz no candomblé brasileiro. Tem o axé quem tem dinheiro. Quem tem axé, quem tem dinheiro tem axé. Por quê? Porque compra seu material para agradar seu orixá, paga as pessoas que vão trabalhar ali naquela comunidade, e também nem sempre é por dinheiro que as pessoas também trabalham. Você recebe muita ajuda nessas comunidades, entendeu? Eu gostaria de ter uma escola, se fosse um sonho assim, ter uma escola para ensinar isso, alguém me pagar o necessário, que não é muita coisa, eu uso para viver, entendeu? Sou artista, eu não levo uma vida material, baseada no interesse material, me pagar para eu poder trabalhar e ensinar as pessoas essa arte. Vocês estão vendo que eu estou botando as lives tarde, bem tarde, para eu poder deixar aí gravado, entendeu? Que não é live muito para a pessoa, a não ser que comecem a ter o hábito de me ver de madrugada, né? Até esse primeiro projeto terminar, desculpe. Eu tenho SI, ela provoca muitos gases estomacais, e às vezes eu fico meio mal, sabe? Com a mesma comidinha de sempre, que eu vivo de dieta. E eu sou um senhor de 60 anos, né? Se eu não cuidar, meu filho, a cuca te pega, né? Te pega daqui e te pega de lá. Olha o efeito que está surgindo. Olha que maravilha. Eu coloquei e estou raspando, criando um efeito para o sujeito ficar pensando, gente, como que é isso? É sangue melado? O que é? Gente, o que é não sei o que? Qual o segredo? Seu trabalho é bom. Seu trabalho é bom. Eu não entendo muito o trabalho da Elafim. Tá, mas gosta do impacto visual, gosta das cores, gosta da ideia. Meu trabalho, eu já disse, né? É para poucos, porque o entendimento precisa de uma certa cultura de ancestralidade, né? E também tirar os pés do chão, né? Você acredita que eu vou pegar, veja só, o que é a arte, né? Como ela é conflitante. E não deixa de ser arte. Aí a pessoa chega e faz o seguinte. Agora já estou fazendo um movimento contrário. Estou repondo em alguns lugares que eu tirei, que eu raspei. Como esse aqui, ó.
Aí vocês vão continuando o assunto. Aí de repente eu chego aqui e faço um peixe. Válido. Ai, que peixe lindo. Tá, pronto. Aí eu penduro lá, combina a cor, o peixe. Olha, eu quero peixe com a cor tal e tal, para combinar com o meu sofá. Gente, isso não é arte. Desculpa, mas não é. Eu tenho uma apropriação indevida, mas eu não vou falar ela não, sobre o sinônimo de arte, que ela é muito rigorosa. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Se vocês não verem a vida como ela é e não se abstraírem do que existe aí, olharem a arte com esse olhar, o homem colocou uma banana, eu também faço isso, eu vou colocar um coco. Ana Maria até no programa dela brincou com isso, ela e o louro. Gente, arte não é isso que vocês estão pensando. Colocou uma banana para ganhar dinheiro, e o que é que o povo viu numa banana pendurada? A arte é trabalhada com conceito também, e conceito, inteligência, ideia é uma coisa cara. Vocês acham que vocês estão aí com essa tecnologia toda é o quê? O cara lá que teve uma formação X e tem um conceito Y sobre o progresso daquela máquina, e trabalha em cima do conceito daquilo e ninguém faz igual. Uma ideia na cabeça é maior do que dinheiro no bolso ou dinheiro no banco. Então o artista ele tem que trabalhar com uma outra ideia de realidade. Ele tem que trabalhar, não, ele tem que absolutamente trabalhar fora daqui. Porque para eu desenhar o caju, Deus já fez o caju. Para eu desenhar uma galinha, Deus já construiu a galinha. Eu tenho que criar a galinha, nem que seja um traço e dizer é uma galinha, ou então o título é Galinha, entendeu? Porque a galinha de Elafim. É assim como ele vê uma galinha. Então, às vezes isso atinge um grande público e às vezes não atinge público nenhum. Quantos artistas como eu, que está há quase 40 anos, né? Porque 35 anos estou fazendo o ano que vem, que trabalham arte e morreram desconhecidos. O brasileiro é celeiro disso tudo. Olha, melei minha mão todinha aqui. Não gosto de ficar me melando muito. E tem hora que a gente se mela todo, me dá agonia. Pronto. É isso aqui o peitoral. O trabalho de hoje é isso aqui, certo? A gente vai deixar secar. A secagem é rápida porque é acrílico. Mas ainda estou dando uma raspadinha aqui. E ainda posso pegar amanhã e ainda dar uma lixinha. Deixa eu me levantar para ver. Ai, gente, ficou tão legal. Deixa eu mostrar aqui. Então, como é que eu mostro? Vou mostrar. Ele está só se vestindo, né? Olha o peitoral. Essa é a primeira parte, né? Porque ele é um díptico. E o díptico são ideias complementares. Ou ele pode ser só um painel, se você mandar ele moldurar junto. Porque ele tem continuidade o desenho, né? Então isso aqui. Bom, as outras cores eu vou deixar aqui em cima, porque eu já disse, estou usando essa mesa só para trabalhar com vocês. Eu vou botar essas duas cores aqui para o lado, que já foram usadas no peitoral. E amanhã eu vou trabalhar esse penacho aí dessa cabeça, que é um penacho, um peno, alguma coisa assim. Deixa eu agora ler. Primeiro falar Rando Tuais. É o artista das peles que eu falei para vocês. Ele tem uma página no Instagram. Faço questão de fazer propaganda. Esse artista, leiam sobre a vida dele, é melhor do que eu falar tudo. Eu só digo a vocês que o meu trabalho se baseia muito no trabalho dele. Me inspirou muito na minha carreira de pintura, principalmente. Tanto na pintura em tela, pintura a óleo, pintura com a tinta acrílica, enfim, pintura,
e na cerâmica. Eu acredito que vocês estão vendo, né? Eu já vou na terceira, estou trabalhando a terceira pele do meu trabalho, né? Então, ele acreditava nas peles, como, por exemplo, as pessoas que trabalham com moda, que acreditam que a roupa é a segunda pele, e né? Uma coisa é a pessoa sem roupa, né? Deus me livre, já somos civilizados. E outra é uma pessoa que coloca uma roupa assinada. Vocês veem, não sei se vocês sacam bem moda, eu adoro moda, entendeu? Apesar de hoje eu não usar moda, eu já usei moda quando era mais jovem e tinha dinheiro, e comprava moda, fazia questão de pagar, não toda moda, mas a moda que eu gostasse. Deixa eu fumar um cigarro forte aqui. Então, eu trabalhava, eu gosto de moda porque moda é o seguinte, não é porque eu sou artista não, é porque assim, moda é aquela segunda pele que você coloca para que o mundo te veja e veja a tua identidade. É muito legal isso. Vocês já foram a alguma aula, algum curso, conhece alguém que faz moda, faculdade de moda? Conversem com essas pessoas, é aquilo que a gente estava falando na primeira live. Quanta coisa no mundo que existe, boa, que a gente não sabe como é feito. Então eu tive muitos amigos que faziam moda, porque eu tive loja no Passo Alfândega, que ficava perto da FGV. Não, FGV, Faculdade Getúlio Vargas, não. Era F alguma coisa, Faculdade alguma coisa, que é uma faculdade de moda ali no Passo Alfândega. Não sei se ainda está lá, ainda existe lá. Então, tinha a Nana, um beijo para Nana. Nana estava terminando o curso de moda e ela mudou completamente a vida dela. Pessoa que faz moda, a cabeça realmente já é um artista, né, claro, e muda completamente a ótica de vida, tudo, entendeu? Tem uns que menos é mais. Tem uma pessoa, tem pessoas no Brasil muito competentes com moda, muito famosas, e são finas, né? Constança Pascolato é um show de pessoa, né? Isso eu estou tudo falando, gente, eu não conheço esse povo pessoalmente não, e não estou falando o nome deles para abafar não, é coisa mesmo de brasileiro, estou dando minha opinião, entendeu? Quem quiser concorde, quem quiser não concorde, para mim tá tudo bem. Mas assim, é a minha ótica, gosto de colocar a minha ótica nas coisas. Então, a Constança, eu acho ela eu acho um ícone, sabe? Se não fosse feito por Meryl Streep, aquele trabalho daquela mulher má, da Maison lá, Prada, eu acho que poderia Constança Pascolato ser a atriz daquele filme, se ela tivesse vocação para ser atriz, porque eu acho, quando eu vejo as entrevistas dela, o que ela me passa é que menos é mais, é a filosofia dela, e ela é muito sem penduricalho. Eu acho que a moda, ela não tem muito essa coisa, se usa acessórios, tal, não sei o que, depende da moda, tal, não quero ser reacionário, mas eu acho que o refinamento que a segunda pele pode trazer a uma pessoa é uma coisa espantosa. Eu já vi pessoas entrarem gata borralheira numa loja e saírem finíssimas. Tem aquela coisa de, será que eu vou saber me comportar dentro da roupa? Porque tem essa segunda noção da coisa, né? Tem gente que coloca, por exemplo, não tem físico para usar a roupa que Ivete Sangalo está usando, e vai, coloca a roupa e fica uma jaca amarrada, né? Uma mortadela. Não é por aí, né? Eu acho que a moda tem que favorecer você, entendeu? Não sou um expert em moda, não tenho faculdade de moda, eu estou falando só minhas impressões sobre isso, mas gosto muito de moda. Tem um canal por assinatura que a gente tem aqui em casa, que é o Fashion TV, e eu assisto os Fashion Week, e muita gente fica se questionando, né? As pessoas mais
que não tem conhecimento do que é a coisa. Como é que a pessoa vai sair com uma roupa dessa? Que são aquelas roupas que chamam a atenção para a coleção. Ninguém, claro, tem gente que bota uma ema na cabeça, mas gente, não é que a roupa todo mundo que vai comprar aquela roupa, daquela grife, daquela maison, vai ter que andar com a ema na cabeça. Então é bem básicozinho, aquilo ali é para chamar a atenção para o conceito da criação daquilo, entendeu? É muito bem sacado sempre isso, nos desfiles. Tem o universo das top models, dos caras, tem o universo das compradoras, que tem gente de família bem abastada financeiramente, que a vida inteira usou moda. Tem os jornalistas que ora destroem o costureiro e ora elevam ele. É um jogo muito... Tudo no mundo tem um jogo, né? Tudo no mundo tem um jogo, tem um acontecimento, né? Tem uma coisa que projeta você ou joga você para cima ou joga para um buraco. Digamos, eu falo, sou super generoso e de repente eu digo aqui, preto não é preto, preto é branco. Aí a pessoa fala, não vou não, vamos cancelar aquele artista. Principalmente a rede social, que é muito severo o tribunal, né? Então vamos cancelar aquele artista porque ele falou que preto era branco. Então eu acho isso tudo muito perigoso, mas eu vou seguir passando ao largo. Porque, como eu disse, minha finalidade não é muito ambiciosa com projeto nenhum, entendeu? É ambiciosa no projeto, porque eu acho que a minha arte, às vezes, eu penso, ela não está muito para esse momento do mundo. Aí o cara morre, que artista bom é artista morto, né? Infelizmente, é essa a realidade. Outra frase aqui minha, que não é só minha, muita gente fala isso por aí, eu acho, não sei. Não é possível que eu tenha criado isso. Na minha cabeça eu acho que é. Porque eu vi muito artista trocar um quadro por uma injeção de insulina para diabetes. E vi morrer em total miséria. O próprio Van Gogh, que libertou a cor, porque o papel é importantíssimo. Um dia a gente vai falar aqui sobre o trabalho de Van Gogh. O pouco também não sou, mas paguei algumas cadeiras de História da Arte. Então a gente vai falar do trabalho de Van Gogh, a importância que ele teve. E o coitado, o único quadro que vendeu foi para o irmão, se eu não me engano. Porque as galerias não queriam o trabalho dele. Porque ele usava pinceladas grossas, ele usava uma pintura grotesca. Foi chamado de tudo aquela pintura dele. E hoje um quadro dele vale o que tem que valer. Porque ele libertou a cor. Ele jogou, ele disse, um girassol não precisa ser só amarelo. Entendeu? Pintou a cena da própria morte, por aí você tira, né? Aí é uma coisa meio mórbida, mas fantástica a ideia. Né? Já pensou, eu vou me matar daqui a 2 minutos com um veneno e eu já vou pintando como é que eu vou ficar na mesa. Babando e coisa. Tá entendendo? É coisa de artista, é coisa de eternizar as coisas. E muitas vezes também revolta. Porque as pessoas com artes plásticas não é a mesma coisa com a música. A música, a mulher vai lá, acontece, vai no enterro da famosa, depois no dia seguinte convida a outra e diz que está prestando uma homenagem. É um lobby muito fácil, né? Então, o ser humano tem várias faces. É aquilo que a gente já conversou. Sem citar nomes, é mais ou menos por aí. Então tudo é meio programado. Se fulano tem uma música boa e uma qualidade de musical e letra e tudo, o cara é capaz, como certos ídolos que a gente tem, porque são ídolos mesmo, são quase divindades. Eu acredito que o Brasil é muito rico disso, de pessoas geniais, na área do sertanejo, na área do forró, em todas as áreas de música, de tudo. Não é só música. Ele é só MPB. Eu odeio essa sigla, para começar. Eu acho que tudo não pode se resumir a 3 letras, né? Eu vou chamar Elis Regina de MPB. Gente, Elis Regina é a voz do mundo. Depois de Billie Holiday, para mim, Elis Regina. Desculpe aí as outras cantoras. Amo todas, amo muito, adoro Marisa Monte. Aí se eu for dizer, eu vou falar. Por isso que eu não gosto de citar nome, entendeu? Mas todos, acabei de falar de Mariene Castro, que é uma cantora praticamente de alguns anos para cá, mas já tem um potencial de poder muito forte, entendeu?
Então, tem mestres e mestres como Ney Matogrosso, que canta em falsete, tem Edson Cordeiro, que é um espetáculo, um espetáculo de pessoa, de tudo, da postura dele com o marido dele. Então, se a gente for olhar, a gente é muito rico, o Brasil é muito rico. Então, a moda, voltando a ela, não perder, ela traz isso, tá entendendo? Traz a escolha também da música, o contexto do criador daquele trabalho, e é muito bom assistir, prestigiar a moda. Por que o Brasil não tem uma moda muito para exportação? A gente tem a São Paulo Fashion Week, né? O Rio Fashion Week, mas por que não tem mais desfiles, mais apresentações de costureiros e mesões e casas, né? Casas de moda, etc. tal, no Brasil? Porque vivemos num país onde a gente começa a falar das coisas, a gente é logo cortado. Entendeu? Aí é chato. Aí é isso, é aquilo. Então, a gente não tem, e com essa sociedade líquida do jeito que está, é que piorou tudo. Ninguém quer mais ouvir ninguém sobre assuntos que a pessoa possa digamos, abranger sua mente, sua cabeça, etc. Tal. Então, é necessário, porque, veja bem, será que a roupa que a menina do Rio de Janeiro usa cabe muito bem para a menina do Nordeste? Não ofendendo o Nordeste, olha lá, viu, que eu sou nordestino e pernambucano. Eu estou falando em questão de contexto, porque tudo pode ser mal interpretado. Eu tenho muito medo desse negócio aí, que as pessoas com ódio, que vivem com ódio, vivem andando na internet, destilando suas frustrações em cima do semelhante. Né? Crítica a gente faz, todo mundo tem um poder de crítica, mas não vamos distorcer as coisas das pessoas. Então, ou será, digamos, um exemplo maior, será que a moda que passa em Paris, ela serve para a gente usar em São Paulo? É uma pergunta. Serve plenamente, Alafim. Eu não sei. Eu acho que a gente pode ter nossa moda. Afinal de contas, eu fiz faculdade 5 anos usando calça Lee, camiseta leves, calça Lee, e aquela calça era muito quente para enfrentar o sol de Pernambuco. Tinha uma hora que o sol do ônibus batia em mim, que a minha cabeça saía fumaça. Tá entendendo? A salvação é que a camiseta Hering é bem fininha, porque assim, moda eu entendo do básico até o mais complexo. Procuro entender, né? Porque eu não sou especialista, como eu disse, não fiz moda, não estudei, não me debrucei profissionalmente sobre moda, mas sou curioso com moda. Um dos assuntos, né? Porque a gente com 60 anos, se a gente for esperto, a gente aprende um monte de coisa. Até a falar, né? Às vezes a gente erra aí a concordância verbal, mas a gente tem que falar, né? Então vamos lá. Eu acredito que com uma calça jeans e uma t-shirt você vai desde a feira até o enterro. Bota uma t-shirt preta e um jeans, um sapato discreto e vai ao enterro. Bota uma t-shirt branca, bota um short jeans ou uma calça jeans Stonewatch, uma calça surrada e vai à feira. Bota uma sandália havaiana e vai à feira. Então, menos é mais mesmo. Aquela coisa da Constância Pascolato, que ela fala muito, e, entendeu? Menos maquiagem, menos penduricalhos, entendeu? Eu uso esses penduricalhos assim de aço, essas coisas de tatuagem, mas eu não faço isso mais há muitos anos. Isso aqui já faz parte do passado. Por quê? Porque a gente vai envelhecendo, a gente vai querendo eliminar tudo. Para aqueles que estão tatuados da sobrancelha até o dedo do pé, estão lascados, porque é o seguinte, por mais que você ame suas tatuagens, elas mudam com o tempo. Elas mudam. Eu fiz umas tatuagens assim, salteadas, e fiz uma na cabeça enorme, que eu me arrependo. Por quê? Porque eu estou cansado de olhar para essa cobra. Na hora é entusiasmo, gente, a gente passa por tudo e depois amadurece. O ruim é quando o cara chega
vai dos 60 a mais e começa a dizer assim: eu não me arrependo de nada. Isso me dá uma raiva tão grande, porque tem tanta coisa que eu podia ter feito melhor. Se arrepender é tão bom. Isso só mostra inflexibilidade com o futuro, intransigência. Tem até um personagem meu, Seu Pavão Branco, com a música de Lenine, publicado aí na página de vocês, que ele é um personagem que ele é um nordestino intransigente, daqueles caba da peste intransigente. Entendeu? Porque nordestino tem uns que acaba da peste, assim, eu vou, é isso e acabou. Entendeu? Eu destruo tudo isso aqui, mas eu vou ser eu, vou fazer o que eu quero. Então, tatuagem é uma coisa mesmo que você vê, que é narcisismo puro. Tem um cara que tatua o corpo todo e agora tatua o rosto também. Ah, você é um retrógrado, Alafim, você está morto, você está no passado. Fale, pode falar, não estou ligando não. Entendeu? Eu só acho que mais na frente você vai me dar razão. Elas mudam, gente. A pele não tem mais o mesmo viço. Fica uma coisa esquisitíssima. A minha cobra, ela já está quase fechando a boca, aqui do lado da cabeça. Ela era de boca aberta, já está quase fechando a boca. Porque para começar não tem mais cabelo, né? Eu raspo, está até precisando raspar já de novo. Entendeu? Eu só uso barba. Enfim, tu entende? Então tem coisas que a gente é tomado por um movimento do tempo que a gente tem que chegar e dizer assim: eu faria diferente. Eu não faria uma tatuagem. Eu tenho o quê? Umas 7 ou 8. Eu não faria uma. Essa cobra mesmo aqui descascou um pouquinho, tudo mais, não sei o que. Deixa eu corrigir, deixa eu fazer não sei o que. Meus amigos tatuadores, eu digo: não, deixa, tá bom aqui assim, não quero mais saber disso não. Sabe? Porque eu acho que isso aí vem de uma origem, sabe? Que se o cara for estudar godos, visigodos, né? Lá da Lemúria, da Atlântida e tal, que era um povo Austrália, né? É um povo que era quase como um símbolo tribal de poder. E embelezava os homens e as mulheres. As mulheres tinham um tipo de tatuagem, os homens também. Aí veio se trazendo isso para a modernidade, e hoje em dia tem gente que é o verdadeiro gibi. Quando tira a roupa, que vai na hora do sexo, primeiro você tem que ler a pessoa. Olha, isso aqui é a foto da minha mãe, aqui é a foto do meu... Ou então depois, né? Porque primeiro é o fogaréu. Aí se atracam na cama, né? Se pegam, é a mão naquilo, aquilo na mão... E aí depois vai entender o cara ou entender a mulher, né? Aqui, ó, aqui, o que é essa tatuagem aqui? Aí a pessoa conta uma história de meia hora. Aí vamos para outra. É um gibi, né? Você abre um livro, você não abre Fernando Pessoa, mas você abre a pessoa para poder entender o que é aquilo que está escrito nela, né? Porque está escrito na carne dela, né? Ou eu estou doido viajando? Não estou. Então vamos ver, gente, isso aí, né? Tem gente que está fazendo umas marcas assim, que parece que nasceu nos Pirineus, lá nas Antilhas, nas ilhas, nas Maldivas, não sei onde. Aí pega uma perna que não tem músculo, por exemplo, uma perna bem fininha, uma canela, como diz no interior, em Pernambuco, uma canela fina. E vai fazer uma tatuagem chamando a atenção para aquela canela. Pô, você tem um joelho horroroso, tem uma canela fina, aí você vai lá, põe uma tatuagem tribal naquilo ali, você quer que olhem para sua canela fina, né? Então vamos ver que nem tudo é poder, né? Tudo pode ser querer, mas poder não, né? É como eu falei a história da roupa, né? A pessoa perde 30 quilos, 40, a pessoa está podendo usar certas coisas, né? Certos biquínis, certas coisas, etc e tal. Está podendo pagar suas plásticas em dia, né? Se já nasce com, por exemplo, não tem cintura, faz cintura, etc e tal. Sou a favor, super a favor, a pessoa, isso aí tem algo a ver com autoestima, tudo mais. Não estou criticando isso, assim, não estou falando sobre isso. Eu estou falando o seguinte, é a pessoa forçar a barra, né? A pessoa... eu adorei o shortinho de fulano, adorou, tá, mas tu tem uma ponchete aí, uma barriga enorme, e esse short vai ficar ali, ou, né? Não, isso é gordofobia. Não, não é gordofobia.
Eu sou gordinho, mas eu acho que tem que ser mais ou menos por aí, né? Você assume que é gordinho e usa coisas simples, etc. Mas se eu quisesse andar na moda e elegante, eu iria usar coisas que favorecessem meu corpo, a estética do meu corpo. É só essa a opinião, não é nada contra gordo nem magro. A pessoa é magra demais, aí usa um vestido onde fica seminua, com a ponta dos ossos quase furando os olhos da gente. Então, vamos lá, maneira nisso aí. Tem gente desmaiando de tanto viver sem comer, para ter osso, entendeu? Para ficar couro e osso. Gente, vamos, né? Então, dentro da minha opinião, vai de moda, vai tudo isso aí, entendeu? Eu sei que vou contrariar aí algumas pessoas que estão na sua sina, né? Porque a pessoa fica obcecada, né? Eu tenho que me parecer com o corpo desta mulher da TV, desta mulher da internet. E aí fica fazendo a sua loucura quando não cabe. Por exemplo, um cara que chega a pesar 170 quilos, é a natureza dele, é o DNA dele, é a ancestralidade dele ali, a família dele tem esse tipo de arcabouço de esqueleto. Aí o cara perde 70 quilos, aí depois fica esquisito. Por quê? Porque ele mesmo magro continua sendo gordo. Então, vamos cuidar da saúde, porque 170 quilos vai trazer vários problemas de saúde. Vamos cuidar da saúde e esquecer um pouco a estética. Use roupas agora, você diminui o excesso de peso, né? Porque o excesso de peso causa todo tipo de doença coronária, venal e tudo mais. E vamos usar uma roupa adequada para você ser gordinho, porque sua natureza, seus ossos são tudo desse tamanho. A gente vai olhar para você e vai saber sempre que você foi gordo. Tu foi gordo, não foi? Porque eu reconheço uma pessoa que foi gorda longe. Porque eu mesmo, quando eu era mais jovem, eu não tinha esse entendimento. Eu vivia na dieta. Eu peguei uma pneumonia por causa disso. Eu era gerente de hotel e trabalhava de madrugada. E a minha comida era zero. Na época a gente dizia que era faquirar. Vamos faquirar porque a gente perde peso, que hoje chamam jejum intermitente. Mudou o nome, mas a porcaria é a mesma. Ficar sem comer, gente, não dá. O organismo não dá. Isso abre muito precedente na sua imunidade. Essas coisas que estão fazendo essa dieta louca. Teve uma mulher mesmo num vídeo que estava dizendo que comeu de 7 horas da manhã um café que era uma fruta e um suco e foi malhar. Fez 1h30 de esteira, fez não sei quanto. Quando chegou de 5 horas da tarde, era o dia que ela estava, para mim na minha época era faquirando, para ela é o jejum intermitente 3 dias na semana, essa dieta. Que ela estava comendo, só que ela foi gravar ela comendo, ela já estava com a cor verde, ela já estava verde, ela não estava nem roxa, ela estava verde, entendeu? Um empurrão nela, ela caía da cadeira. Então, gente, não precisa, a vida é curta demais para isso. Os ossos a terra também vai comer, tá entendendo? Como vai comer o patrimônio, ninguém vai levar dinheiro. Então vamos tentar, né? Aquele negócio que eu falei, né? Expandir, vamos entender as coisas que a gente vai mais para frente, né? A gente vai seguindo. E você sabe que uma formiguinha, ela causa uma revolução. Você pensa que esses papos da gente não vão movimentar a coisa? Movimenta, ajuda. Vou comprar muito inimigo porque eu estou indo de encontro à corrente, né? Artista é bicho grilo. Eu estou indo de encontro à corrente e vou ter também pessoas que vão comungar do meu pensamento. Tendo educação, a gente chega em qualquer lugar. Eu aviso logo aos que me esculhambarem que eu não vou responder a esculhambação deles nunca. Eu vou respeitar a opinião deles, mesmo que seja uma esculhambação. As bravatas eu não estou nem aí. Então não me mete medo a internet, o tribunal da internet. Quiser cancelar, cancele. Quiser me apagar, me apague. Quiser denunciar minha página um atrás do outro para derrubar a página, pode fazer, porque eu vou continuar trabalhando de madrugada e fazendo meu trabalho. Ou seja, você não vai poder me destruir, né? Não, destruir não. Você pode atrapalhar no projeto, mas... E olhe, viu?
Depende. Porque se analisarem direitinho, eu não estou falando nada demais aqui, nem fazendo nada demais. Bom, tem agora a poesia minha, que eu vou aproveitar, fazer um lobby, que eu vou escrever meu livro sobre meu trabalho de arte, e ela vai ter meus textos, entendeu? O que é que eu quero agora? Eu quero mentos. Vocês gostam de uma coisinha? É porque sempre são fumantes, eu acho, a maioria, né? Hoje em dia o povo quer ver o diabo na sua frente, mas não quer ver um fumante. Mas para mudar o saborzinho aqui, olha, mentos baratinho, R$2,50. Beleza. Borrachinha do jeito que gordo gosta. Vai mordendo, vai mudando o sabor da boca. Daqui a pouco dá uma vontade estralando de fumar. Eu preciso fazer uma promessa com um santo agora. Já tentei de tudo. E entrar num tratamento de aplicar nicotina. Quando eu terminar umas certas coisas que eu estou fazendo daqui para o ano que vem, que é uma exposição, talvez a última de cerâmica minha. São 10 painéis, né, gente? Geralmente é 10 a 12 painéis. E meus painéis, vocês já viram os tamanhos dele, né? É uma parede inteira, né? Para um loft, né? Então, quando eu terminar esse projeto, se Deus quiser, daqui para o ano que vem eu começar ele e terminar, e Deus me permitir continuar vivo até lá, aí eu vou entrar nesse negócio de chegar aos 61,5, largar o cigarro. Promessa. Vamos lá. Eu escrevi um texto aqui, o desenho foi esse, foi autorretrato, que inclusive eu já fiz uma pintura sobre ele. E o desenho de trás é essa mulher. E vocês sabem que eu não vou fazer um homem se não fizer uma mulher. Os desenhos que estão nos meus álbuns, nos meus diários, já é outro capítulo, né? Imagine 60 anos, há 40 anos eu escrevo. Tomei uma água de coco. Danusa Leão disse isso no livro dela, e é uma verdade. Saiu. Tomei uma água de coco. Eu escrevo quase todo dia. Então, além de gostar de falar, de conversar, de interagir, eu gosto de ser humano, eu também escrevo. Então, eu só não acho um escritor, mas eu escrevo. E eu gosto de escrever sobre tudo. Vamos lá, um texto sobre mudança de ciclo. Esse texto é meu. Nem sempre poderemos explicar os eventos que traduzem um final de ciclo. Ausências se fazem de forma mais acelerada que o normal. Há uma confusão de níveis. Os sentimentos não acompanham a racionalidade e os méritos são destruídos por mera vaidade ou ignorância. Os finais de ciclos trazem à tona o pior de cada grupo social, o pior de cada indivíduo, etc. O pior sempre. Porque a mudança de ciclo é um encerramento de algo, ou a morte de algo. O que seria a carta da morte no tarô? E o início, e isso tem muita dor. Toda separação não tem dor. Então, final de ciclo também traz o pior. Os finais de ciclo trazem à tona o pior de cada grupo social, o pior de cada indivíduo, o pior. A ordem das coisas se embaralham, criando uma realidade falsa, onde os ignorantes se sentem à vontade para gerir aquilo que nunca foi seu por mérito próprio. Há um consentimento perverso para a destruição, atitude própria de quem nunca criou ou construiu nada na vida. Os excessos explodem em desarmoniosas e caóticas, se torna tudo feio e depauperado, chamando a atenção em um espetáculo de verborragia medíocre e atitudes insanas. Mas o fim do ciclo tem suas evoluções. O dourado solar emerge, trazendo a iluminação e o florescimento de novas ideias e coisas.
Os guardiões da luz emergem com ideias brilhantes que ofuscam a obscuridade. Vocês sabem que onde há treva, há luz. Onde há luz, há treva. Se houver muita luz, há muita treva. Se houver muita treva, há muita luz. Ignorante e travestidas de acadêmica. Porque tem gente que se traveste de profissional para poder falar sobre determinados assuntos. Por exemplo, qual é o exemplo típico para isso? Que acabei essa última frase que eu falei, de se travestir de profissional. Essa coisa comum que o povo está sentenciando na internet, chamando pessoas de psicopatas, de sociopatas, de bipolares. Fulano é bipolar. Peraí, ponto. Vocês acham que essas patologias não é mais própria de quem trabalha com psicanálise, quem é psiquiatra, quem fez uma carreira médica? Ou vocês podem estar usando isso para ofender as pessoas? Então, essas pessoas medíocres, essas pessoas que são medíocres por fazerem isso, não usarem bem os adjetivos agressivos, né, digamos assim, elas estão cometendo uma gafe horrível. Porque eu conheço pessoas que eu poderia jurar que elas são psicopatas, mas eu não posso dizer isso, né? E até posso, numa conversa coloquial, mas não publicar isso e ficar asseverando que fulano é sociopata. Por exemplo, Jair Bolsonaro, eu acho que ele tem um perfil sociopata. Eu acho, é um ponto de vista, é uma opinião, mas eu não tenho certeza disso, eu não sou médico para falar isso dele, e eu estou citando isso como uma analogia, jamais como uma coisa categórica que ele é um psicopata. Entendeu? Porque o psicopata, ele tem deve se chamar um médico para explicar melhor, né? Mas o psicopata, ele tem uma linha de comportamento. Mas por mais que eu saiba essa linha de comportamento, isso não vem ao caso. Entendeu? De eu classificar pessoas, etc. E repito, isso aí com o Bolsonaro foi uma analogia, tá, gente? Não tem nada a ver. Eu não acho nada de Bolsonaro, né? Na verdade. Por favor, não me processem. Bom, é isso. O texto era esse, era sobre isso, tá? E a poesia de Mário Quintana que eu separei para vocês com muito carinho. Literatura e arte e literatura, e até moda, o que for. Eu queria trazer-te uns versos muito lindos. É porque eu gosto mesmo de vocês, tá? Eu queria trazer-te uns versos muito lindos, colhidos no mais íntimo de mim. Mário Quintana, viu, gente? Leia. Suas palavras seriam as mais simples do mundo, porém não sei que luz as iluminaria, que terias de fechar teus olhos para as ouvir. Olha que coisa linda. Sim, uma luz que viria de dentro delas, como essa que acende inesperadas cores nas lanternas chinesas de papel. Trago-te palavras apenas, e que estão escritas do lado de fora do papel. Não sei, eu nunca soube o que dizer-te. E este poema vai morrendo, ardente e puro, ao vento da poesia, como uma pobre lanterna que incendiou. Vocês viram a analogia que ele fez às lanternas chinesas e às breves palavras dele, mas a intenção do poeta enorme de descrever as palavras lindas que ele escutava da pessoa. Como escrever determinadas impressões em poesia? Isso é um dom, né? Isso não é só técnica. Entender, né, que esses dons são magníficos, né? Que a vida é linda também nisso, né? Não sei, eu sou um amante da vida. E olha que hoje eu estou um dia meio triste, viu? Porque eu fui no supermercado. Vou fechar o livro, tá, gente? Com licença. Ai, fechei o livro e não... marcador que eu botei, que é a poesia que eu li para vocês. Meus livros têm foto, tem tudo, gente, antiga, tudo marcado. Eu sou cheio de guerre-guerre. Eu fui no supermercado, aí teve um síndico que me pegou na fila.
Começou a falar que deu parte da mulher, que a mulher era o cão, que não sei o quê. E esse homem me falou cuspiu tanta energia de ódio, disse que ia destruir a mulher, que isso, que aquilo. Isso me deixou meio mexido. Ser sensível, por um lado é bom, mas por outro transforma a gente num observador da vida meio que rigoroso. Eu fiquei pensando, eu até tentei argumentar, isso foi na fila, eu não procurei nem conversar. Na fila, eu despachando minhas coisas, ele me pegou. E aí, quando ele falou todo aquele plano de vingança dele com aquela mulher lá, que perturbou ele, sei lá se é uma pessoa boa ou ruim, não sei, não estou entrando no mérito disso. Mas ele vociferava, feito cão, com aquilo, sabe? E aquele ódio, toda aquela energia eu senti. E aí eu fiquei bem não, sabe? Eu almocei meio murcho. E de tarde, até identificar que foi a energia daquela pessoa, eu fiquei assim, feito pato na água, né? Burro de frente para palácio. Fiquei sem entender. Mas aí depois eu entendi que aquilo mexeu comigo no sentido do ódio gratuito, que isso me aflige muito, né? Porque minha pergunta é assim, por que não amar, né? Acima de tudo, não perdoar acima de tudo? Até onde vai o poder de perdão da gente? Quem sabe amanhã eu estou gravando uma live querendo destruir alguém, porque isso ninguém está isento, né? A natureza humana. E quando eu falo isso, eu não falo para me isentar de que eu sou perfeito e que eu não vou fazer aquilo. Eu posso fazer, né? Eu sou humano, né? Eu não estou acima do bem e do mal, né? A evolução, ela se prova todo dia. Hoje eu não fiz, mas eu não sei amanhã. Uma pessoa me dá um chute numa canela, me derruba, passa o carro por cima de mim. Sei lá, eu não vou fazer a mesma coisa, processar, dar parte na polícia, não sei o que, essas coisas. Sabe que tudo isso, nada disso adianta, né? E aí eu fui tentar argumentar com ele. Eu disse, olha, não era bom o senhor falar com ela um pouco mais calmo? Não tem mais o que fazer. Ontem eu fui na delegacia e ela deve estar recebendo comunicado hoje. Hoje é sábado, né, gente? E ela vai vir com a onda dela e eu vou deixar ela mais rasa que o chão e não sei o quê. E eu fiquei pensando da pobreza humana, né? Aquilo me deixou pensativo sobre tudo. A natureza humana, né? Vocês param para pensar o que é que um mamífero faz com a sua cria? O ser humano, tem ser humano que joga numa lata de lixo. Não quero julgar a situação, porque uma pessoa que faz uma coisa dessa também está num alto grau de desespero. E está faltando também para ela uma base de integridade muito grande e respeito ao ser humano. Mas ninguém sabe as chances de ninguém. Não podemos estar julgando ninguém, é a grande verdade. Mas, se parar para pensar, o nível de crueldade que está acontecendo, ele é muito elevado, gente. O que é que a gente quer para o futuro, né? Então eu fiquei o dia todo meio borocochô por conta da energia, porque sou sensível a ela, sou médium, fiquei um pouco mexido e depois chorei um pouco. E chorar alivia, né? Alivia. Eu não posso chorar. Mas por si só, aquela água turva dentro de mim sai e eu fico melhor, né? Eu melhoro. Às vezes não melhoro logo, às vezes melhoro depois. Fiz um pouco de meditação, que é muito bom, isso não é colete, gente. Parar e tentar não pensar em nada. Meditação é isso. Se você não quer numa postura da flor de lótus, sentado, eu não entendo profundamente também desse assunto não, né? Eu não estou atirando para tudo que é lado não, eu estou falando somente minha opinião de como é que eu faço as coisas, para dividir com vocês, é só isso, viu? Eu não tenho muita pretensão de nada não. Mas assim, se você não quer ficar na posição de flor de lótus, que é a coluna ereta e a mão, né, a postura, e as pernas cruzadas, procurar um tapetinho, um lugar baixo, em contato mais com a terra
e parar, fechar os olhos e não pensar em nada, você pode fazer até deitado, no seu canto. Procura um canto em silêncio da sua casa. Começa com 5 minutos por dia. Não está acontecendo nada. Está acontecendo tudo em volta de você. Quando vier o pensamento, que o corpo mental ele é muito forte. E vocês sabem que o ego é a pior coisa, é o que mais atrapalha a vida do ser humano. Quando vier um pensamento, é porque amanhã eu tenho que fazer não sei o que, vai começar a fazer a lista, amanhã eu tenho que comprar não sei o que. Quando vier essas coisas, corta da cabeça, não vou pensar em nada. Se imagina solto no espaço, solto, flutuando, sem pensar em nada. Começa com 5 minutos. Isso é muito chato, muito parado, muito quieto. Eu gosto de movimento. Não, faz isso. Isso fortalece sua mente. Sim, aí depois você começa, aí aumenta, vai aumentando. Não necessariamente que tem que aumentar o tempo, mas você vai aumentando porque você vai se deixando levar. 3 exercícios de respiração para você. Deixa eu tirar o óculos. Então você puxa pelo nariz, inspira e deixa a boca entreaberta e vai soltando 3 vezes e entra no processo. Fecha os olhos, fica em algum cantinho quieto. Isso vai te fortalecer para ter autocontrole. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um gênio, tem um temperamento. Isso me ajuda muito. Hoje em dia é 1/3 do que eu tinha, entendeu? Em vez de eu fazer a pessoa um risque-rabisque, tá vendo como é que eu sou forte? Um risque-rabisque, hoje em dia eu só faço assim: oi, tá entendendo? E vou para casa chorar, é melhor. Porque se a gente der vazão a essas coisas, isso aí só leva a gente para a zona densa da vida, entendeu? Não falo nem espiritual, né? Papo espiritual já é outra coisa, né? Você está lindo numa cidade astral, uma cidade de luz. Encontro das Águas, que é uma cidade astral que tem. Lá com os artistas e tudo. Aí de repente passa um artista que você odeia. Aí você odeia. Daqui a pouco você está no umbral. Somente porque fora do corpo dessa proteção aqui, né? As emoções são muito mais fortes na vida eterna. Então a gente tem que começar a controlar aqui, gente, agora, os impulsos da gente. Começar a controlar essa coisa que a gente tem de jogar a gente no buraco. Entendeu? Eu já disse, parem de botar a conta que Deus vai resolver. Não, vamos resolver nós. Entendeu? Eu tenho um marido difícil, ou então você se separa dele, ou chama ele para chincha, para conversar, que você não quer que aconteça isso e aquilo. Se ele não quiser, ele não serve para ser seu companheiro. Mas ele é o pai dos meus filhos. Acabe com convenções. O pai dos seus filhos está no céu, Deus. Entendeu? Você não vai sair de perto dos seus filhos. Seu marido pode, do lugar onde ele estiver, viver e cuidar dos seus filhos. Ajeite sua vida, se você puder. Agora, se você quiser manter tudo em banho-maria e começar o pano, olha o pano de Alafim, olha o pano de Alafim como é podre, começar passando o pano na tua sujeira, os problemas aumentam. Entendeu? Os problemas vão aumentar. Se tem de aprender uma coisa agora, aprende agora. Para que aprender depois? Para que deixar para depois? Porque eu não tenho paciência. Não, tenha paciência. A vida é feita de paciência. É construída palmo a palmo. Ou vocês acham que eu já nasci e comprei essa casa de 9 quartos assim, pá? Não, gente. Não, eu continuo sendo pobre, vivendo com... Quando eu falo pobre, não é miserável, não. Porque tem os miseráveis, tem um povo em situação de rua, tem gente que está precisando de mais do que a gente. Eu falo pobre, que é assim, que eu tenho que saber o que é que eu vou gastar, o que eu vou pagar, quantos boletos eu vou receber. Porque eu não tenho dinheiro de rodo, não. Mas eu vivo bem, graças a Deus. Então vamos fazer assim, vivo bem no sentido que eu tenho tudo o que preciso. Talvez não tenha tudo de material que eu queira, né? Porque eu adoraria agora estar fazendo essa live de um hotel em Paris. Olha que beleza.
né? Olha que máximo. Estados Unidos não faço mais nada. Não quero assunto com os Estados Unidos. Então, assim, já vai uma piada para a história, né? Estou indignado com os Estados Unidos. Estou indignado com uma coisa dessa. É muita cara de pau, né? Se meter nas coisas daqui de outra nação. Achar que a gente é tão tupiniquim, tão quintal, que vai mandar na justiça da gente. Porque Jair Bolsonaro não errou no planeta deles lá não, no país deles. Errou aqui com a gente. Errou com as vacinas, errou com um monte de coisa. Entendeu? E eu não sou petista não. Eu sou a favor de Lula porque eu não tenho outra opção. Ele é a melhor. Ele pelo menos é um estadista ainda. Ainda cumpre o protocolo. E Bolsonaro? Que protocolo o Bolsonaro cumpria? Que nem com os jornalistas falavam. Então, eu tenho minhas diferenças assim, a minha posição política. Vamos entrar nisso não, porque aí eu vou fazer inimigo mesmo, né? Porque os bolsonaristas, eles ainda querem tapar o sol com a peneira. Eu estou achando que esse peitoral, ele pega aqui uma lixa amanhã. Amanhã eu vou dar uma lixa e vou mostrar a vocês pronto com a lixa. Viu? Para ele ficar mais bem coisa. Ou no envelhecimento. Para isso eu acho que eu vou jogar ainda um amarelinho aqui, que não está na paleta de cores. Gente, vamos terminar, vamos encerrar. Eu preciso encerrar porque realmente já amanheceu. E deixar essa live aí publicada para vocês. Quem quiser assiste, quem tiver afim, acompanha, vê se dá uma acompanhada no meu trabalho, nas coisas que a gente troca aqui. E o Instagram é maravilhoso comigo porque ele publica tudo na íntegra, inteiro. Vê a live de pedacinho, na hora de dormir, na hora de cochilar, vai ouvindo o seu Olafim, titio Olafim lá falando, entendeu? Que titio Olafim só vai te ajudar. Garanto que eu não vou fazer nada aqui, nenhum movimento de te prejudicar. E a gente vai trocando ideia. Tem vontade de falar com o titio Olafim? Deixa uma mensagem aí, por favor. Né, que é o tio, né? Tio Olafim. Quando passa dos 50, eu senti logo a idade com 47. Que eu estava estacionando o carro e o menino fez tio. Me dá uma oi aí para o negócio do carro. Eu disse, pronto, acabei de envelhecer hoje, começar a envelhecer. A primeira vez que eu senti que estava envelhecendo foi com 42, que eu comecei a usar óculos. Aí eu disse, o corpo, o androide, isso aqui é um androide, né? Aqui dentro é tudo pura desorganização. O espírito não mora aqui, viu gente? É louco. Isso aqui vem uma coisa, uma força conectada. A gente vai falar dessas coisas ainda complicadas, essas loucuras minhas, de esclarecimento espiritual, e quem quiser que aceite, né? Dane-se, porque são anos estudando, sendo aluno de espiritualidade, né? Então, gostaria de contribuir com isso também. Então, isso aqui é um androide, isso aqui é um corpo físico, então ele vai realmente desonerando tudo ali dentro, a desorganização, e começa a desorganização para fora. E antes que venha uma doença fatal, ou seja, o dia da gente ir embora, a gente fica aí, a fala de tio Olafim. Então, a primeira foi a necessidade de óculos. E a segunda foi o menino do estacionamento, quando me chamou de tio. Eu tive vontade de perguntar a ele, por acaso eu sou irmão da sua mãe? Mas eu não ia fazer. Eu não ia fazer isso, né? Porque minha irmã, que era de Escorpião, era virada. Ela uma vez fez isso, sabe? Ela perguntou lá ao cara, tia, não sei o que, eu digo, peraí, eu sou irmã da sua mãe. Entendeu? Porque às vezes é meio pejorativo essas coisas, né? Tá simulando algo por trás da idade, né? Isso chama-se hoje em dia etarismo, se eu não me engano. Então tem gordofobia, etarismo, homofobia. Vamos nos tratando das fobias, porque eu tenho batraqueofobia. É medo de sapo. Pronto. Traduzindo melhor. Gia e sapo, por favor, não me mandem vídeo desse animal, porque é fobia mesmo. Dizem na minha família que minha mãe levou um susto quando estava grávida de mim, o sapo colou nas costas dela.
Ela morava no interior com meu pai construía estradas, e aí o sapo colou e ela, com um susto, e disse que a barriga dela ficou meio mole, ela, matei meu filho, não sei o que, aqueles dramas de mãe, que na verdade não tinha morrido. Eu acho que eu tomei um susto lá dentro, né? Aquele susto gay que a gente faz, entendeu? Pronto, deu uma pinta aqui pra vocês. Que não pode o cara ser gay e não dar uma pinta, né? Não pode. Falar em pinta, só para encerrar, vocês viram Milton Cunha no programa de Serginho Grossman? Que figura maravilhosa, gente. Fiquei encantado com aquele cara. Tava Ney, sabe? Tava aquela atriz que trabalhou com Adriana Esteves na Avenida Brasil. Eu não estou esquecido o nome dela agora, porque eu tenho um problema de memória. Entendeu? E tinha uma jornalista lá, que eu não conheço o trabalho dela, mas Ney teve Felipe Cato que cantou. Que pessoa, que personalidade, que figura. É um ser, sabe, de um lugar que eu não conheço, sabe? Eu fico tentando entender Felipe Cato. Aquela voz dele, aquela postura, aquela magreza dele, aquele olhar forte, sabe? Aquela presença, aquela voz, né? Aquela voz, aquela capacidade. Gente, para mim é um extraterrestre, né? No sentido antigo da palavra, né? Fulano é um extraterrestre, né? Aquilo deve acordar cedo de manhã, 4 horas da manhã, enquanto eu estou dormindo, indo dormir, ele está acordando, deve estar correndo, né? Sei lá. Porque ele é perfeito em tudo, né? O movimento dele no palco, a maneira que ele se expressa, que ele fala com as pessoas, né? É tudo muito diferente dos antigos artistas, né? É tudo muito, assim, sutil, elevado, né? Felipe Cato é isso, é elevado. E Ney estava olhando para ele, porque eles têm uma relação de amizade, ficou claro ali pra gente. Eu gosto muito de Serginho, quando ele convida os personagens, as pessoas, as celebridades que eu gosto, né? De assistir. Aí eu assisto o programa dele. Quando não, eu respeito e desligo a TV, ou então mudo para um canal qualquer, que não falta, graças a Deus. Bom, vamos embora. Um beijo para vocês. Amanhã é domingo, aproveita. Amanhã eu não estou por aqui, amanhã eu não venho aqui. Amanhã eu vou cuidar de algumas coisas que eu estou trabalhando no projeto, né? Cerâmica para o ano que vem. Não preciso ficar repetindo. E vou dar uma lixada aqui nesse negócio para apresentar para vocês lá para segunda ou terça. Minha live não é todo dia de madrugada, mas quando tem, vai ficar gravada lá para vocês assistirem. Não se preocupe, não precisa acordar, perder a hora do remédio, ou então acordar porque esse doido está de madrugada falando para ninguém, tá? Porque não tem ninguém aqui, ó. Não tem ninguém. Mas depois aí as pessoas vão e assistem, que eu vejo lá as visualizações, entendeu? O Instagram mostra. E aí as pessoas assistem. Então pronto. E mesmo que não assistissem, tá marcado o encontro, tá feito. Se você faltou, fazer o quê, né? A gente marca o encontro, a pessoa não vai, então não vai rolar. Então não rola agora, mas vai ficar lá. Um dia rola, tá? Um dia vai fazer sentido. Certo? Principalmente para os iniciantes. Até porque minhas palestras e minhas aulas são exatamente como eu faço as lives, tá? Já tenho experiência um pouquinho com isso, tá? Não sou um palestrante, mas sou uma pessoa capaz de falar sobre qualquer assunto em artes plásticas sem passar vergonha, né? Como o pobrinho que eu sou. Ó, vamos embora. Fica com Deus, um bom domingo para você. Sugestão para o domingo: compra um galeto, não vai para a cozinha. É sugestão de pobre. Compra um galeto, não vai para a cozinha, abre uma cerveja gelada, senta com teu marido, com teus filhos, sei lá com quem, ou então um guaraná gelado, então faz um suco de uma polpa de fruta bem gostosa e aproveita o dia, tá? Conversa, relaxa, tira um cochilo à tarde, faz sexo, para quem tem opção, né? Faz sexo, enfim, aproveita o domingo, porque apesar dos problemas, amanhã é domingo. Se até Deus descansou no dia de domingo, por que você vai se preocupar com alguma coisa? Tá ok? E aí? Quando é que a gente vai firmar nosso caso de amor? Entre eu e vocês.
Eu já gosto de público, já gosto de gente e gosto de trocar, gosto de conversar. E aí, vem pra cá, vem conversar comigo, bota aí, anota aí alguma coisa, diz, olha, a saia não tá combinando com a blusa, fala alguma besteira aí pra mim, tá? Que eu respondo, eu mesmo vou responder, ninguém que vai responder, não sou eu, tá? Um beijo pra tu, fica com Deus. A guerra, aí pode perder como é que diz? Perder a guerra, mas não perder a batalha. Não, ele perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. Não é isso? Bora lá, um beijo, boa noite. Aliás, bom dia, bom domingo. Beijo, gente.